Bom, pessoal, hoje a gente vai resolver um exercício aqui sobre física, né? Uma questão da UFO de 2004, questão 2. Uma questão que vai falar sobre o conceito de ótica, né, na física, aplicado aí a situações de refração. Beleza? Então, eu vou colocar o exercício aqui para a gente, o enunciado, para a gente começar a resolução. Bom, o enunciado diz o seguinte, ó, nós temos um raio de luz que incide, né, de uma região onde contém um ar, onde o índice de refração é igual a 1. Lembrando que esse índice de refração ele mede a refringência do meio, ou seja, a dificuldade que a luz tem para passar por aquele meio. O ar, né, geralmente adotamos como sendo o índice igual a 1, que é o mesmo índice do vácuo. Então, o índice absoluto, né, que é o índice do vácuo, não tem alteração da velocidade da luz em relação à velocidade absoluta dela, que seria a velocidade no vácuo. Então, ele vai incidir em uma placa de vidro, onde o índice de refração é 1,5, então ela vai estar abaixo da velocidade da luz no vácuo, né, da velocidade absoluta, com um ângulo de incidência igual a 30 graus, atravessando-a e perfazendo a trajetória AB da figura a seguir. Após atravessar a placa de vidro, o raio passa por uma região que contém um líquido sem sofrer desvio. Eu vou dar uma grifada nessa parte porque é uma parte importante na resolução do exercício, né? Então ele passa por a parte onde contém um líquido sem sofrer desvio, seguindo a trajetória BC da figura acima, atingindo a superfície de separação do líquido com o ar no ponto C da figura. Bom, aí ele deu uns dados para a gente, né, que é a velocidade da luz no vácuo, o seno de 19,5, seno de 30, seno de 41,8 e o seno de 70,5. Ele pede três coisas: o índice de refração do líquido, a velocidade da luz no interior do vidro e se o raio de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C, justificando aí, né, todas as suas respostas. Bom, pessoal, primeiramente, vamos lá, eu vou colocar a figura em questão aqui, deixa eu dar uma puxadinha, isso, para que a gente possa ter a figura aqui em destaque da situação. Bom, aí ficou bom. Bom, tendo a figura em destaque, né, o item A ele pede o índice de refração do líquido. É bem simples isso, por quê? Porque, segundo o enunciado, lembra aquela relação que o professor falou aqui, ó? Eu vou destacar o seguinte, ó. Após atravessar a placa de vidro, o raio passa por uma região que contém um líquido sem sofrer desvio. Então, ó, depois que ele atravessa a placa de vidro, ele passa por essa região sem sofrer desvio. Então, não há desvio do vidro para o líquido, pessoal. Para não ocorrer desvio, a única situação possível seria o seguinte, ó. O mesmo ângulo que eu tenho aqui, se você traçar uma reta normal aqui, ó. Vamos traçar uma retinha normal. Aquela reta de orientação, né, ó, no ponto de incidência. Vamos traçar uma reta normal aqui só para a gente tirar nossas dúvidas. O seguinte, ó, como ele passa sem sofrer desvio, o ângulo que ele incide do vidro para o líquido é o mesmo ângulo que ele passa para o líquido, né, o ângulo de refração. Como os ângulos são iguais, tem o mesmo seno, né? Então, se você for aplicar a lei de Snell, lá no item A, ó, se você for aplicar essa lei aqui de Snell, você vai dizer o seguinte, ó, o N do vidro ficaria assim, né? N do vidro vezes o seno daquela incidência, que seria esse ângulo aqui, ele vai para o líquido, né? Então seria o N do líquido vezes o seno do ângulo de saída, né? Que seria aqui, ó, o seno do ângulo de refração. Porém, pessoal, como esses ângulos são iguais, ó, o I e o R é igual porque ela passa sem sofrer desvio, esse seno e esse seno são iguais. Se são iguais, ó, cancela. Fala pra gente, então, que na verdade o N do líquido que eu quero é o mesmo N do vidro. E o exercício, né, lá no enunciado falou que esse N do vidro era 1,5. Então, o índice de refração do líquido também é 1,5. Finish, item A. Simplesinho, ok? Vamos para o item B do exercício lá. Vou ler e vou deixar aqui nossa figura para a gente usar depois como suporte. Ó. O item B fala o seguinte: a velocidade da luz no interior do vidro do percurso AB.
Então, ele quer a velocidade da luz interior no vidro no percurso AB. Pessoal, no interior do vidro, eu tenho o índice de refração do vidro. Se eu pegar o índice de refração do vidro, ele é a velocidade absoluta da luz, né, no vácuo, que é o C, dividido pela velocidade que a luz terá no vidro. O índice foi dado do vidro como sendo 1,5. A velocidade da luz no vácuo, conhecida, mas também foi dada ali, 3 vezes 10 à oitava. E vamos descobrir aqui, ó, qual é a velocidade da luz no vidro. Então, o que sobra para a gente aqui, ó, que a velocidade da luz no vidro vai ser o valor de 3 vezes 10 à oitava, isolando ali, né, ambos os lados. Eu vou multiplicar pela velocidade do vidro e dividir por 1,5. Então, vai dar o quê? No caso aqui, vai dar dividido por 1,5. 3 dividido por 1,5 é 2. Então, isso aqui vai dar que a velocidade do vidro é igual a 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ok? Então, descobrimos o item A e o item B do exercício, né, por enquanto. E vamos agora para o item C. O item C fala o seguinte aqui, ó. Se o raio de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C, justificando a sua resposta. Ele pergunta para a gente o seguinte, ó, se esse raio de luz realmente vai conseguir sair aqui, ó, do líquido para o ar, né? Então, vamos lembrar. Bom, como é que eu descubro se ele vai sair ou não? Pessoal, existe um ângulo limite. Se ele incidir aqui com um ângulo limite entre o líquido e o ar, ele vai conseguir sair com uma angulação máxima de 90 graus. Agora, se ele extrapolar esse ângulo limite, já era. Nós não temos refração, nós temos aquele fenômeno chamado de reflexão total. A luz retorna para o líquido, ok? Bom, como é que a gente descobre isso? Vamos primeiro pensar o seguinte, né? Qual é esse ângulo limite? Como é que eu descubro esse ângulo limite? O ângulo limite, ele só ocorre, né, quando a luz vai incidir de um meio mais refringente para um meio menos refringente, que é o que está acontecendo, do líquido para o ar. O líquido para o ar, ela ganharia velocidade no ar. Então, vamos primeiro fazer essa relação. Do líquido para o ar, qual é esse ângulo limite? Então, ó, como é que a gente determina o ângulo limite do líquido para o ar? A gente vai considerar o seguinte, né? Vou pegar aqui uma reguinha. Vou considerar assim, ó. Gira, gira, gira. Pá. Ó. Então vamos colocar aqui uma reta de normalização, né? Aquela reta de orientação do ponto de incidência. E aí com essa reta de normalização, o que eu vou determinar? Esse ângulo aqui, se ele está acima ou não do ângulo limite. Então primeiro eu vou considerar como se ele fosse o ângulo limite. Se eu considerar ele como se fosse o ângulo limite, o ângulo limite é o ângulo necessário para que na passagem do líquido para o ar, essa luz saísse aqui, ó, com uma angulação de 90 graus em relação a essa reta de normalização. Então ela faria uma angulação aqui, ó, de 90 graus. Se eu extrapolar esse ângulo limite, se eu calcular depois, chegar no ângulo maior do que esse ângulo limite, não tem refração. Existe reflexão total da luz. Primeiro, como é que eu determino esse ângulo limite? Bom, aqui eu estou lidando com a refração, né, do líquido para o ar. Então, vamos estudar aí do líquido para o ar, aplicando a lei de Snell. Então, ó, N, que é o índice de refração do líquido, vezes esse seno deste ângulo, considerando que ele será o limite, isso vai ser igual ao N do ar, vezes, para o ângulo limite, ela sai com 90 graus, então seno de 90 graus. Beleza? Ó, complementando aqui, N do líquido, 1,5, vezes seno de L, ok? N do ar, 1, seno de 90, 1. Tá? Então, quer dizer que, na verdade, aqui, ó, o seno deste ângulo L é 1 por 1,5. Um por 1,5.
Professor, então quem que é esse ângulo limite? Vamos dar uma olhada ali, pessoal, nos dados que foram dados no exercício, né? Os dados que foram dados, foi bem redundante, né? Os dados que foram fornecidos no exercício, putz, né? Vamos lá então, corrigindo aí. 1 por 1,5, pessoal, 1 por 1,5 não tá ali, né? Não tem o seno de ninguém, mas se a gente dividir 1 por 1,5, dá exatamente 0,666666666, né? Que é uma dízima, só que 1 por 1,5 é a mesma coisa que 2/3, né? Ó, se eu pensar friamente aí, 1 por 1,5 é a mesma coisa que 2/3. Mesma coisa que 2/3. Por quê? Né? Se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, vai dar 2/3. Né? E eu não mudo minha fração. Tá? Então, 1 por 1,5, ó, foi o que a gente chegou aqui. Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou chegar em 2/3. Tá? Só para chegar, na verdade, no que o exercício tem ali como dado para a gente. Ou seja, esse seno de L, que é 1 por 1,5, é a mesma coisa que seno de L igual a 2/3. Então, agora eu sei qual é o valor de L. O valor de L está lá no enunciado, ó, no que foi fornecido para a gente, é 41,8 graus. Ok? Então, vamos lá. Esse L aqui, ó, 41,8 graus. Deixa eu melhorar aqui. Aí, ó, chuchuzeira. Por quê? Porque agora eu sei que o limite é esse, né? Então, para justificar o exercício aqui, se isso aqui vai conseguir sair lá para o ar, ele tem que chegar aqui com um ângulo até no máximo 41,8. Tá? Professor, mas como é que eu vou descobrir esse ângulo aqui, se é 41,8 ou não? Agora vamos recorrer à nossa situação aqui, ó. Nossa situação aqui. Neste ponto aqui, eu sei que esse ângulo, ó, deixa eu tentar frisar aqui, ó. Este ângulo aqui é o mesmo que esse aqui, porque não sofreu desvio, mas dá para descobrir esse ângulo através do quê? Através da refração que a luz sofreu, no caso do ar para o vidro. Através da refração que ela sofreu do ar para o vidro, eu consigo chegar nessa relação. Então vamos lá. Ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar a figura. Vamos colocar um pouquinho para cima. Então, ó, do ar para o vidro, o que está acontecendo? N do ar vezes, ela está entrando com 30 graus, indo para o vidro, então, ó, N do vidro, vezes seno de quanto? Não sei. Vamos chamar isso aqui de R, ok? Vamos descobrir, então, qual é esse ângulo R, ó. N do ar, 1. Seno de 30, meio. N do vidro, 1,5. Seno de R. Ó, passando 1,5 aqui, vai ficar 2 vezes 1,5. Então, seno de R, 2 vezes 1,5 é 3. Então, seno desse ângulo R é 1/3. Tá? Opa, desapareceu ali. 1/3. Aqui na frente. Então, ó, tem 1/3 aí. Tá? Vamos lá. Nos dados que foram fornecidos. Então, vamos lá nos dados que foram fornecidos para a gente. Ó. Opa. Olha lá. Dados fornecidos. 1/3, 19,5. Opa, não está aparecendo para vocês. É 1/3, 19,5. Então, 1/3, 19,5. Então, quer dizer que este ângulo R é 19,5 grau. Vamos lá no nosso desenho agora? O professor vai colocar esse desenho destacado aqui, ó, para a gente discutir tudo que a gente colocou de dados ali. Deixa eu colocar ele bem bitelo aqui. Olha lá. Aí, ó. Então vamos lá. O que a gente descobriu, pessoal? Vou refazer aqui passo a passo. Ó, chegou a luz. Pá, reta de normalização. Então eu descobri o que agora? Que este ângulo aqui, ó, e este ângulo aqui são iguais a 19,5 graus. 19,5. E também, opa, esse azul aqui não vai aparecer bem aí. Vamos ver se esse aparece. 19 graus e meio. Deixa eu dar uma destacada aqui. Olha lá. 19 graus e meio.
Quando, então, ela bate aqui, vamos lá em cima agora, ó. Olha lá. Aqui em cima, quando ela baixa, tem outra reta de normalização. Tá? Agora, pessoal, com esse 19,5, eu sei quanto que é esse ângulo aqui, ó. Por quê? Reparem que foi formado aqui, ó, vamos ver se eu consigo destacar, ó. Foi formado aqui com o cruzamento das retas de normalização e a trajetória do raio dentro do líquido, foi formado um triângulo retângulo. Se esse ângulo é 19,5, esse ângulo é um ângulo reto, 90 graus, o que eu tenho? Eu tenho que 90 mais 19,5 mais esse ângulo aqui, que eu não sei, eu vou chamar de x, mais x. A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Bom, se eu fizer uma somatória aqui, ó, de 90 com 19,5, vai dar 109,5. Passo para este ladinho, vai ficar negativo, ó. Então, x, na verdade, é igual a 180 menos 109,5, né? Que é a somatória de 90 com 19,5. Então, ó, se eu pegar agora aqui 180 menos 109,5 vai dar 70,5. Vamos colocar aqui, ó. O x é igual a 70,5 graus. Ou seja, quer dizer que essa luz está batendo no ponto C ali com a reta normal com 70,5. Isso seria a incidência do líquido para o ar. E, cara, lá em cima, para finalizar aqui, ó, a nossa justificativa, eu descobri o seguinte, ó, que se ela incidir com um ângulo acima de 41,8, ela não sai, ela volta. Então a luz está retornando, ela está sofrendo reflexão. Então, ó, na verdade a trajetória dela vai ser essa daqui, ela vai voltar. Ela não consegue emergir. E lembrando, pessoal, ela volta com o mesmo ângulo aqui, que é o ângulo X que a gente acabou de determinar. Belezeira? Então, fiquem bem, aproveitem a resolução, qualquer coisa aí, a gente estamos juntos. Beleza? Um grande abraço para todos e até mais. Até o próximo vídeo.